E aí, pessoal, venho apresentar para vocês aqui mais um game lixoso e uma história mais lixosa ainda. O game é o Sísifos, onde a gente tem que rolar essa pedra fubazenta até o alto lá. É difícil pra caramba, tô jogando com o controle do Xbox. Mesmo assim é difícil, pior ainda é no teclado, mas tô pegando o jeito. Então a história hoje eu vou falar que a geração Z sim tem razão. A geração Z tem razão em dizer que antigamente era mais fácil para você criar uma família e ter estabilidade financeira. Vou contar a história do meu pai, tá? Anos 70 a 80, o cenário socioeconômico do Brasil dos anos 70 e 80. Fala pra vocês, como pra vocês entenderem como que era fácil, né? Imagina, um cara que só estudou até a quarta série, chegando em São Paulo, caipira de tudo, e já cai aqui, depois de um certo tempo, depois de ter conseguido passado por vários empregos, consegue ser admitido numa puta de uma multinacional fabricante de peças e motores de caminhões, ônibus, às vezes até avião eles faziam peças para avião nessa. Eu não vou falar que indústria que era, né? Qual era a empresa, mas ela tá ativa até hoje. Então ele entrou nessa multinacional somente com a quarta série e já ganhava, chuta quanto que ele já ganhava. Ganhava 8 salários mínimos da época, era a época do Cruzeiro. E não existia aquela inflação galopante que tivemos ali em 1985 com José Sarney, mas isso é outra história. Então, entre 70 e 84, quem estava aqui em São Paulo só não progrediu porque ou era muito burro ou muito preguiçoso. Então, essa é a história do meu pai. Ele veio para São Paulo com um tio, trouxe a família inteira para vir para cá, que eram do sul, né, do extremo sul ali do Paraná. Vieram para cá, ele já entrou nessa multinacional e foi progredindo ali dentro. Quarta série. Essa empresa pagava cursos técnicos tops da época, que na época o que bombava na área de metalurgia era o curso de torneiro mecânico. Então ele fez o curso ali técnico, eu vi as apostilas, eu lembro dele estudando. E você bastava fazer o curso, você já ia progredindo na carreira ali, você ia subindo de cargo e tome mais salário, pegue mais salário. A empresa era incrível, pra vocês entenderem. Ela fazia festanças de final de ano, eu lembro até hoje, de Natal. Mas sabe o que é uma festança num campus enorme, com pinheiros, lagos, piscinas, brinquedos para as áreas recreativas para a criançada, para os filhos da peãozada brincar, e era comida à vontade, eram quiosques de hambúrguer, quiosques de churrasco, quiosques de pizza, de lasanha, de hot dog, e você comia à vontade, e você no final, o Papai Noel descia de helicóptero. Vocês nunca vão entender o que que era isso, as gerações novas, né? O Papai Noel descia de helicóptero e dava um brinquedo mais top do momento, da Estrela, da Glaslit, daquelas épocas lá, daquelas marcas famosas que só rico tinha. Cada filho de peão ganhava 2 brinquedos. Eu lembro que eu colecionava, eu tinha um boneco oficial do Batman. Nossa, era muito legal, mas muito da hora mesmo. Essa é, pelo menos, é as únicas boas lembranças que eu tenho dos anos 80, né? Então, vocês vê o porte, né, da empresa. Então, o cara com quarta série, entra ganhando 8 salários mínimos, começa a fazer os cursos que a empresa paga de graça e em pouco tempo já triplicou o salário. 3 vezes 8, 24 salários mínimos. Peão de fábrica, tá? Então entrou como peão. E os colegas dele também, na mesma profissão, na mesma empresa, ganhando o mesmo salário, os mesmos benefícios. Essa empresa era tão top, mas tão top, que ela disponibilizava um ônibus de viagem com cama que vinha pegar o povo, a peãozada, às 6 horas da manhã, quase que na porta de casa aqui da periferia de São Paulo. O ônibus passava aqui nessa zona sul aqui, ele tinha que descer até lá embaixo, ficar esperando 6h30, 7 horas o ônibus passava e levava eles pra empresa lá. Longe pra um cacete, muito longe. Mas era ônibus de viagem, eles podiam ir dormindo. Olha que mordomia.
E tinha um monte de benefício, tá? Tinha salário família, por exemplo, ele tinha eu e minha irmã pequenininhos, recebia dinheiro por isso. Então, ele e minha mãe trabalhavam. Minha mãe trabalhava numa empresa aqui embaixo, no bairro mesmo. Grande também, enorme. Mas da minha mãe é outra história. Então é o seguinte, enquanto os colegas dele estavam fazendo o famoso pé de meia, né? A primeira coisa que eles faziam, começava a melhorar o barraco. O que era barraco? Essas casas feitas aqui na novo loteamento na periferia, barraco total, portão de madeira feito de caixote de feira. Enquanto os colegas dele, vários colegas dele na empresa, no mesmo cargo, mesmo salário, moravam aqui na quebrada. Então esse pessoal, esses homens mais conscientes, a primeira coisa que eles faziam, vou dar conforto para minha família. Então já ergueram um puta de um sobrado de 2, 3 andares, colocaram portões de ferro, equiparam a casa toda, compraram carros do ano. Imagina só. E o que o meu fazia? Vou falar, o meu pai é um homem, psicologicamente falando, um homem muito doente, cheio de traumas de escassez da infância, traumas de pobreza. Então, imagina, ele chegou aqui, começou a ganhar aquela puta grana, ficou deslumbrado. Ao contrário dos amigos, colegas que começaram a dar conforto para a família, ele não. Ele começou a comprar caixas e caixas de tênis de marca, cara. Naquela época já tinha tênis de marca, tá? Lecheval e calças jeans caras, calças sociais de marca, feita no alfaiate. Que mais? Coletes, sabe? Colete social, roupa social, só para se sentir. O complexo de inferioridade era tão grande que ele gastava compulsivamente cada centavo com essas coisas que na cabeça dele, traumatizado de escassez, simbolizava sucesso, simbolizava de que ele era um homem de sucesso, finalmente, que tinha abundância e riqueza. E esquecia de cuidar da gente aqui, entendeu? Gastava somente com ele. Quem sustentava a casa aqui era minha mãe. Então, os colegas dele comprando carro, moto, arrumando a casa, comprando barracos para reformar e alugar, comprando terrenos aqui na periferia para construir puxadinho e alugar, entendeu? A mentalidade do pessoal. Outros, olha só, a escala era 4 por 3, ou seja, eles trabalhavam de segunda a sábado e folgavam domingo, segunda e terça. Os mais espertos, nessa época, o que eles faziam? Eles iam empreender, já naquela época já existiam empreendedores. Então, mesmo com eles com CLT, eles alugavam carros ou ônibus de viagem, os mais espertos, e fazia aquelas viagens de sábado, domingo e segunda pro pessoal, excursão para Aparecida do Norte, entendeu? Ganhando dinheiro a rodo, fora o dinheiro que já ganhava com o CLT. Olha a mentalidade do pessoal, que interessante daquela época. Por isso que vocês falam que o pessoal mais antigo tinha mais chance. E tinha mesmo, o custo de vida era menor. Hoje, que peão de fábrica entra ganhando 8 salários mínimos? Nenhum. Acho que nem diretor hoje em dia ganha isso, 8 salários mínimos numa fábrica de peão. Então, o pessoal naquela época, os mais espertos, fizeram seus pés de meia. Alguns compraram frotas de caminhonete para colocar gente para trabalhar para eles fazendo frete, entendeu? Fazendo mudança. Como eu falei, outros compraram terreno na praia, que era barato. Outros compraram apartamentozinhos. Outros compraram vários compraram vários terrenos para construir barraquinho, para fazer hotel, para alugar para o povo da periferia. Então, e enquanto isso, o bonito aqui, o que ele fazia? Comprava caviar, comprava conserva cara, importada da Rússia, sei lá da onde, do Cazaquistão, da puta que pariu. Doces finos, caríssimos, que eu lembro que até hoje ele ia comprar lá naquela região nobre de São Paulo, porque nem existia shopping center ainda. Os shoppings vieram ali depois de 87, 88. E era uma gastança só, pra vocês entenderem. Cabeleireiro, não era cabeleireiro de quebrada, que não era cabeleireiro com horário marcado lá nas áreas nobres de São Paulo. Misericórdia. E eu lembro que minha mãe ficava muito nervosa com isso, que ela falava, enquanto seus colegas, seus amigos que ganham o mesmo que você, no mesmo cargo, estão progredindo, estão colocando seus filhos nas escolas particulares melhores de São Paulo,
você não tá fazendo nada. Ele comprava caixas e caixas de doce, de chiclete, estocava no quarto dele. Ia comprar sapato, voltava com 6 pares de tênis da Lecheval. Ia comprar calça, vinha com 8 pares de calça. Ah, tinha uma cômoda aqui no quarto dele, onde colocava perfume. Sem mentira nenhuma, chegou uma época que tinha 203 vidros de perfume. Eu lembro que eu e minha irmã contamos os vidros de perfume dos mais caros da época que vocês podem imaginar, perfume de grife. Olha que maluquice, né? Não sabia o que fazer com dinheiro, comprava tudo de besteira. E ele tinha um tique que era assim, quando ele começava a comprar uma coisa, ele comprava, repetia. Todo dia chegava com 2, 3 peças daquilo. Por exemplo, começava a comprar lenço, sabe, lenço de colocar em volta do pescoço. Aí todo dia chegava com 2 novos. Aí descobria um sapato, um modelo de sapato diferente, aí toda semana comprava 2, 3 quando eu recebi. Era absurdo, pra vocês entenderem, era maluquice total. E a casa caindo nos pedaços. Goteira no teto, que não tinha, era de telha brasilite com forro podre que minha mãe com muito custo colocou, mas estava caindo, que a molecada subiu pra pegar pipa, quebrou, rachou tudo. Quando chovia era igual aquele episódio do Chaves, sabe que tem as goteiras, tem um monte de balde pela casa, era assim, o portão caindo e os maloqueiros entrando na casa pra roubar, pra furtar nossas coisas, o quintal de terra. Essa aqui foi a última casa que fizeram reforma, que tirou os pedaços de terra. Todo mundo para baixo da minha casa, aqui da casa da minha mãe, reclamava que quando chovia, a nossa casa, o barro escorria pela calçada, ia sujando a calçada, ia o asfalto para baixo ali, e eles ficavam puto da vida porque meu pai não arrumava, porque nunca tinha dinheiro para fazer, porque gastava com idiotice. E minha mãe usava o salário dela para sustentar a gente e pagar as contas. Complicados, meu amigo, você viver assim. Aí, olha o constrangimento que eu passava. Meus coleguinhas de escola, filhos dos colegas dele, né, da mesma fábrica, enquanto ele estava estudando ali, né, chegava e falava, meu pai comprou tal carro do ano, e o seu não vai comprar não? Aí não sei. Ué, por que seu pai não compra? Ganha igual o meu? O seu pai ganha até melhor do que o meu, por que ele não compra um carro? Eu falei, não sei. E eles ficavam rindo de mim. Aí com o tempo, né, conforme eu falei, os caras foram melhorando de vida, foram tirando os moleques da escola pública e colocando nas particulares. Aí todo mês vinha um amiguinho, tô me despedindo de você, porque eu vou sair dessa escola, meu pai vai me colocar numa escola lá em Pinheiros. Eu falei, que legal, uma escola particular. Aí, quando se encontrava na rua, tô aprendendo inglês, meu pai me colocou no inglês. Meu pai me colocou na aula de computação, você não tem computador não? Eu não. Eu ficava super mal, me sentindo mal, né? Aí, o tempo foi passando, eu lembro meus pais brigando muito, e minha mãe falava, você não faz nada com dinheiro. Olha só, seus colegas estão mandando seus filhos agora para estudar nos Estados. Isso depois de um tempo, né? Mandando os filhos para estudar na Europa, nos Estados Unidos. Molecada já faz inglês, computação desde os 10 anos e os seus estão aí jogados, você nem liga. Tenho que me divertir, tenho que me cuidar. Era essa a mentalidade. Resultado: 1984, José Sarney destruiu o Brasil com Plano Cruzado 1, Cruzado 2, Cruzados novos. A inflação, meus amigos, vocês não sabem o que é uma inflação, tá? Essa inflação de hoje que vocês choram é fichinha perto do que a gente viveu nos anos 80 ali do Sarney. Um lixo, uma tristeza. Você sabe que é você ir de manhã no mercado, você vê 10 pãezinhos na padaria de manhã, vamos supor, era 10 pãozinhos, dava R$ 5 de manhã, 8 horas da manhã. Se você fosse meio-dia, esses mesmos 10 pãozinhos não era mais R$ 5, já estava custando 15. Se você fosse à tarde, 6 horas da tarde, já não era mais 15, já estava custando R$ 50, entendeu? Foi esse tipo de coisa que a gente enfrentou. Falta de alimento nos mercados, nas lojas, o povo fazendo o maracutá, tipo, descobriram que estavam vendendo como que é? O óleo era em lata, né? Tava vendendo óleo em lata e só vinha metade do óleo, porque metade da lata era vazia.
O açúcar, a mesma coisa, o leite, a mesma coisa, era incrível, o pessoal fraudando ali, igual estão fazendo hoje com café fake, mas naquele tempo era muito pior. E faltava carne nos açúcares, porque o mercado não queria mais vender quando o Sarney congelou os preços forçadamente. Então, eles falaram assim, pô, a inflação tá desse jeito, o cara tá congelando os preços à força, então eu não vou vender mais. Então faltava tudo. Então foi aí. Aí ele perdeu o emprego, né? Essa multinacional aí entrou em quase falência, né? Ela quase faliu por conta dessas presepadas do governo, né? Como sempre, o governo ajudando muito. Aí foi mandado embora, não tinha mais FGTS, já tinha gastado com besteira, né? Pegou FGTS, gastou tudo com baboseira. E ficou nisso aí. Depois disso daí, meus amigos, foi só ladeira abaixo a carreira dele. Nunca mais conseguiu um emprego assim pra dizer, nossa, que emprego. Aí foi trabalhar de segurança. Segurança patrimonial, segurança de shopping, segurança de carro forte. E aí a história, é outra coisa pra contar. Mas sim, naquele tempo isso era mais fácil. Tanto que esses colegas dele, da mesma empresa, do mesmo cargo, do mesmo salário, alguns não moram mais no Brasil, tá? Foram embora para o exterior, quando a coisa ficou feia aqui com José Sarney. Ou os que estão aqui estão muito bem, estão na casa dos 70 e poucos anos, como ele, e já estão aposentados. Ele está aposentado também, mas ganha pouco. Mas estão aposentados, ganhando integralmente e continuaram lá a empresa, né? Ou com suas empresas que eles abriram, repassaram os filhos que estão comandando agora. A maioria dos meninos da minha idade foram embora para os Estados Unidos, para a Europa, ou tem outra vida lá. E é isso, cara. Enquanto uns estavam comprando sítios, terrenos, pensando no futuro, o outro estava aqui só gastando de forma compulsiva, com besteira, coisa de marca, por quê? Cabeça fudida, cabeça ferrada de traumas, de escassez da infância. Foi uma infância muito pobre, fudida. Aí a pessoa não teve um tratamento adequado, né? Teve ausência de pai. Veio para a cidade, teve a oportunidade de ouro, que isso aí nunca mais vai se repetir aqui no Brasil, tá? Porque naquela época, nos 70 e até o meio de 80, o Brasil ainda tinha muita fábrica, a gente produzia muita coisa, era a era da produção. Você recebia por produção, não é igual hoje que é só serviço, servicinho, servicinho não gera lucro. É em produção, é improdutivo o servicinho. Então, naquela época tinha indústria pesada aqui antes da China dominar tudo, né? Então, o povo, quanto mais você trabalhava, mais você ganhava. E quanto mais, mesmo que você soubesse somente digitar no computador, você já entrava ganhando 5 salários mínimos numa empresa. Porque eram outros tempos, se você fazia seu pé de meia. Complicado, meus amigos. Fica aí a reflexão para vocês, e vocês, geração Z, estão certos. Antigamente era mais fácil, sim. Até eu, que cresci nos anos 80, 90, fiz minha carreira entre o final de 90 e até agora, para mim foi mais fácil também. Até subemprego pagava mais e tinha muito benefício, como eu já contei em outros vídeos aqui de alguns subempregos que eu entrei, né? Então fica aí a reflexão. Naquela época, nos 70 e 80, quem foi inteligente prosperou, pegou as oportunidades, foi para frente. Quem foi burro igual aqui, tá aí, ó. Aí, ganhando pouco, a aposentadoria mingua a cada ano, né? E é isso, pessoal. Pensem aí no futuro de vocês. Se vocês tiverem uma oportunidade de melhoria, tiver sobras no salário, excedentes, procurem fazer o melhor possível para aumentar aquilo ali, entendeu? Fica a dica aí. Aí o jogo lixoso Sísifos. É difícil demais jogar isso aqui. Depois eu vou fazer uma gameplay ao vivo jogando isso aí. E fui.